Vamos lá, pessoal, aqui então da continuidade à parte 3. Vamos agora ao exercício 2, tá? Que é um pouquinho mais complicado que os outros, tá? Só que não tem nada demais também. Vamos lá. Uma empresa deseja oferecer um salário família para os seus funcionários. Faça uma função que receba como parâmetros o salário de um funcionário e o seu número de dependentes. Então, eu já sei que a função vai receber um salário, né, um valor monetário, um float, e um inteiro, né, que é o total de dependentes. Né? Tem como eu ter meio dependente, né, 4,5 dependentes? É claro que não, tá? Beleza. Através de uma estrutura de repetição, a função deve fazer a leitura da idade de cada dependente. Então, depois eu volto aqui nessa frase. A função deve retornar o salário família do funcionário com base nos seguintes dados. Então, olha só. A função deve retornar. Então, está claro para a gente que ela tem retorno. E qual vai ser o tipo de retorno? Vai retornar um salário. Salário é dinheiro, então vai ser float. Então, só lendo aqui o enunciado, eu já sei que minha função vai ser como retorno float. O nome que eu dei para ela aqui, que é um nome muito criativo, que é retorna salário. E ela recebe o salário do funcionário e quantos dependentes ele possui, que é o inteiro. Tá? Beleza. Então, olha só. Através de uma estrutura de repetição, ou seja, de um while, a função deve fazer a leitura da idade de cada dependente. Então, a função vai receber como entrada via parâmetro, vamos voltar aqui no código, o salário de um funcionário e quantos filhos ele tem. Então, eu vou ler a idade de cada um dos filhos desse funcionário. Então, por exemplo, se ele tem 10 filhos, eu vou ler a idade dos 10 filhos, cada um dos 10 filhos por meio de uma repetição, por meio de um while, tá? Como que eu sei que eu devo fazer isso? Gente, enunciado. A gente acabou de ler isso. Tá? Então não tem nenhuma questão aqui difícil de você interpretar, de enxergar coisa que está muito escondida. É só ler o enunciado e interpretar. Não tem como errar. Tá, gente? Então, beleza. Então tá. Como aqui nós já vimos, a função deve retornar o salário família do funcionário com base nos seguintes dados. Então, ó, para os funcionários com salário de até R$500, paga-se R$25 por filho de até 14 anos. Então, supondo que o cara ganhe R$400 por mês, tá? E ele tenha 10 filhos. Aí eu vou ler a idade dos 10 filhos e vou descobrir que dos 10 filhos, 4 tem menos, né? Tem 14 anos ou menos. Então, ele vai ganhar R$25 por filho, vai ganhar 25 vezes 4, R$100 de salário família, tá? Os funcionários que ganham acima de 500 e até 750, né, incluindo esse valor, o preço por filho de até 14 anos é de R$18. Os funcionários que têm salários maiores do que 750 não vão receber nenhum salário família, né? Estão aí na desgraça, beleza? Então aqui é claro para a gente que essa estrutura aqui é um conjunto de if com else, né? If, esse valor vai pagar tanto, if, essa faixa paga tanto e qualquer outra coisa acima disso, o cara não tem direito ao salário família, tá? Então aqui embaixo está o main, depois nós vamos voltar nele. Então, ó, vamos para o código aqui da função. Já vimos aqui a função, como ela é feita aqui em cima, né, o cabeçalho. Então, essas variáveis, depois eu volto nelas, tá? Então, ó, eu vou fazer uma repetição, tá? Para ler todos os dependentes de um mesmo funcionário. Então, gente, quando a gente tem, tá? Um limite, né, inferior e superior para fazer uma repetição, né, ou seja, uma variação que vai ser fixa para mim, eu vou usar uma repetição, né, no caso, utilizando um contador. Por quê? Aqui eu quero variar do primeiro filho, né, até o último filho. Tá? Então, eu sei que eu tenho que fazer uma repetição para fazer essa minha variação desse meu intervalo. Né? Eu posso ir de 1 a 10 filhos, de 1 a 6 filhos, de 1 a 2 filhos, ter só um filho. Tá? Então, é uma repetição bem clara aqui para a gente. Então, para isso, eu vou usar um contador, que eu chamei de contador total, né, cont total, que ele obviamente vale 0 inicialmente, né, já que eu não contei nenhum filho. E qual vai ser a minha condição do while? O while cont total menor que total dependentes. Tá? Então aqui olha só, cont total começa com 0, supondo que o cara tenha 10 filhos, então esse cara aqui vale 10 filhos. Né? Então esse meu teste vai de 0 até 9, né, até o cont total ser menor do que 10. Então eu vou variar o while 0 a 9 são 10 vezes. Se eu quiser começar o contador com 1, eu venho aqui colocar 1, o meu teste aqui, a minha condição tem que ser até menor ou igual ao total, para eu variar de 1 a 10. Né? Se eu variar de 0 a 9 ou de 1 a 10, nesse caso aqui, dá no mesmo. Né? Por quê?
eu tenho que ler 10 idades. Então, a minha variação pode ser de 0 a 9 ou de 1 a 10. Poderia ser, sei lá, de 20 a 30, né? De 100 a 110, daria no mesmo, tá? Então, como eu não contei nenhum filho inicialmente, eu acho melhor usar aqui 0 e variar até ser menor do que o nosso total, beleza? Então tá, então o while ele está aqui nesse intervalo, tá? Aí, dentro do while, eu vou pedir a idade de cada um dos dependentes. Do dependente 1, do 2, do 3, até o total, até o último dependente do total, tá? Então aqui, ó, eu peço a idade do dependente do scanf na variável idade, tá? Olha só, aqui o meu contador, tá? Como ele começa com 0, para eu não imprimir aqui, digite a idade do dependente 0, eu somo aqui, né, na hora da impressão, para começar imprimindo a idade do 1, tá? Digite a idade do dependente 1. Beleza? Aqui é só mesmo questão de formatação, tá? É pura frescura, tá? Podem fazer como vocês preferirem, tá? Então aqui, ó, eu poderia botar, né, só o contador para indicar dependente 0, ou se eu ponho mais 1, vira dependente 1, tá? Se eu quiser também deixar sem nada aqui dentro, né, sem nenhum cara aqui para ser impresso assim, também seria possível, tá? É só mesmo questão de formatação para ficar mais fácil da leitura dos dados, tá? Então aqui é só uma coisa importante. Aqui eu não faço nenhuma conta, né? Eu não modifiquei o valor de conte total. Eu não fiz conte total mais, né? Que aumenta o valor. Aqui é só uma soma para ser impressa, mas a variável conte total continua a mesma, tá? O valor dela vai ser modificado só lá embaixo, aqui no final do while. Então beleza. Para cada uma das idades, né? Li aqui a idade, por exemplo, do dependente 1. Aí eu testo. A idade desse cara é até 14 anos? É menor ou igual a 14? Se for, eu vou criar aqui um contador que vale 0 inicialmente, que é o CONTDEP até 14. Ou seja, que vai contar para mim, né, todo dependente que eu encontrar que tem até 14 anos, eu vou aumentar em uma unidade esse contador. Então, supondo que o dependente 1 tenha, sei lá, idade 12 anos. Então, aqui vai ser verdadeiro. Vou aumentar esse contador para 1. O dependente 2 tem idade sei lá, de 20 anos. Então, o if vai ser falso. Eu não aumento esse contador. Tá? Eu só aumento esse contador quando eu encontrar um dependente de até 14 anos. Tá? E claro, esse contador aqui, né, é o contador que controla para mim o total de dependentes. Então, ele tem que ser sempre atualizado no final da repetição, para variar a variável da condição, até que ela atinja o total de dependentes que controla para mim a repetição. Tá, gente? Então, o importante aqui é o seguinte. Eu só vou aumentar esse contador, tá, quando eu ler um dependente que tenha até 14 anos. Beleza? Então, sei lá, eu posso ler aqui 10 dependentes, né, de um mesmo cara e só aumentar aqui 4 vezes. Né? Ou seja, dos 10 dependentes, só 4 tem até 14 anos. Beleza? Então, aqui fora desse while, CONTDEP até 14 valeria 4 e esse cara sairia valendo 10. Né, que é o total de dependentes lido. Então, fora do while, né, e lógico, ainda dentro da função, eu vou fazer os testes que ele pediu para ser feito aqui no enunciado, né, aqui nos 3 tópicos. Os funcionários que ganham até R$500, eu pago R$25 por filho de 14 anos. Então, tá aqui, ó. Se o salário do cara for até R$500, o salário dele família, que é uma variável float, está lá em cima, aqui, ó, salário família, tá? Vai ser quanto? Vai ser quantos dependentes ele tem até 14 anos, que eu contei aqui nesse if, né, usando aqui o CONTDEP até 14 vezes 25. Então, por exemplo, o cara tem 10 filhos, eu encontrei 4 até 14 anos, CONTDEP até 14 vale 4. Então, 4 vezes 25, o cara vai receber como salário família R$100. Tá? Else. Então, olha só, esse else está sem chaves porque eu preferi fazer assim. Tá? O código é meu, sou eu que mando. Então, aqui as chaves são opcionais, porque dentro do else eu só tenho um par if else. Então, eu posso omitir as chaves ou não, beleza? Então, aqui, esse if e esse else estão dentro desse else maior aqui. Então, se o salário dele for maior do que 500, eu tenho duas possibilidades. Ele ser maior que 500 e menor do que 750, né? Aí, aqui é outra faixa. Ó. Ele paga R$18 por filho de até 14 anos. Então, é o CONTDEP 14, né? Quantos filhos ele tem até 14 anos, vezes 18. Joga do salário família. Por fim, qualquer outra coisa que não essa condição e essa condição, eu caio no else, que é o caso do cara ganhar mais de R$750, e aí ele não tem direito ao salário família, ele vai receber 0. Tá? E no final, claro, né, como a função ela retorna um float,
no final eu vou retornar o salário que eu obtive, seja ele aqui nesse if ou nesse else, tá certo? Então, gente, aqui a função ela é bem simples, tá? Ela lê vários dependentes, né? A idade de vários dependentes e vai contar quantos dependentes um funcionário tem até 14 anos. Com esse total, ele vai calcular qual vai ser o salário do funcionário de acordo com os critérios aqui estabelecidos pelo enunciado. Beleza? Então, a função está feita. Vamos aqui para o main. Desenvolva um programa que leia o salário e o número de dependentes de vários funcionários. Esse vários aqui é muito importante. Então, ó, eu vou ler um número de dependentes de vários funcionários. Eu não sei previamente o total de funcionários que eu tenho que ler. Eu posso ler nenhum funcionário, posso ler um funcionário, posso ler vários, milhares, milhões, bilhões de funcionários. Tá? Então, quando isso ocorre, eu tenho uma repetição, tá? Sem tamanho pré-definido, que é o contrário que nós fizemos aqui na função. Na função, a minha repetição tem tamanho definido, né? Que é o total de dependentes. Né? Então, por isso eu vou usar um contador na função, que eu sei quantas vezes eu vou repetir. Agora, no main, eu não sei quantas vezes eu vou repetir. Então, eu vou ter que ter um valor um valor que vai encerrar para mim a repetição, que é o famoso flag. Né? Então, olha só. Vamos lá de novo. Ó. Desenvolva um programa que lê o salário e o número de dependentes de vários funcionários. E chame a função acima. Tá? Então, dentro da repetição, eu vou chamar a função acima para imprimir o respectivo salário família. Tá? Então, eu vou chamar a função acima. Né? Vou pegar o retorno dela, que é o valor do salário família, e vou imprimir esse retorno. Tá? Isso tudo dentro do while. E aqui a parte muito importante. As leituras devem se encerrar quando for informado um salário igual a zero ou negativo. Então aqui o meu flag vai ser qualquer valor para o salário que tiver igual a zero ou abaixo de zero. Né? Salários maiores do que zero para mim estão ok. Eu vou continuar repetindo a leitura dos dados de um mesmo funcionário. Então, ó, vamos lá. No main, eu vou ter que então inteiro para ler quantos dependentes tem um funcionário e o float para o salário. Então, como a minha variável de controle, né, é o salário, né, porque as leituras devem se encerrar quando for informado um salário negativo ou igual a zero, a primeira coisa que eu faço é ler o salário do primeiro funcionário. Tá? Porque é ele que vai me controlar, é ele que vai controlar a minha repetição. Tá? Então, eu leio aqui esse primeiro valor, é um float, está aqui lido. Beleza? Se eu quero ler, né, dados de funcionários, enquanto eu ler valores positivos, né, valores iguais a zero ou abaixo de zero para salário, vão encerrar a minha repetição. A minha repetição é a seguinte: enquanto o salário for maior que zero, eu repito. Quando o salário for igual a zero ou menor, eu paro. Tá? Então é bem tranquilo de entender, né, porque é a nossa repetição. Tá? Então, cuidado para não botar aqui maior ou igual a zero. Tá? Se ele quer só salários positivos, é apenas maior. Beleza? Então, ó, se o salário do cara for maior do que zero, beleza. Ele vai entrar no while e vai perguntar para ele quantos dependentes ele tem. Ó, é uma variável inteira. Guarda aqui na variável número de dependentes. Beleza? Feito isso, ó, eu vou chamar a função. Tá? Eu vou chamar a função para calcular qual vai ser o salário dele família. Porque eu li para esse funcionário o salário dele e o número de dependentes. Agora eu vou calcular, imprimir qual vai ser o salário família. Quem faz isso para mim? É a função retorna salário. Então tá aqui, ó. Eu chamo a função, passando como entrada o salário do cara e quantos filhos ele tem, quantos dependentes, né? Então, vou receber aqui o salário dele e quantos dependentes ele tem, tá? Já chamei a função no printf porque eu vou chamar a função, ela vai calcular para mim, vai executar e eu vou imprimir o retorno, né? Nós já fizemos isso ao longo de vários exercícios da parte 2 e da parte 3, tá? Que é possível você chamar uma função dentro do printf, desde que a função não seja void, né? Uma função sem retorno, né? Eu vou imprimir o que é dela. Não tem nada, não tem nenhum retorno, tá? Mas funções com retorno eu posso imprimir o retorno, né? Chamando a função dentro de um printf. Então, eu chamo a função, ela calcula para mim o salário família do cara, e esse valor é
retornado para cá e é impresso no lugar desse porcentagem f. Tá? Como eu estou trabalhando com dinheiro, eu ponho aqui R-cifrão e o float com 2 casas decimais. Beleza? Então, é claro, a variável da condição é a variável salário. Então, no final do while, né, como todo while a gente faz, seja o while com contador, eu geralmente faço conte total mais para atualizar a variável da condição. Né? Agora, no while com flag, que é o caso aqui do main, se eu comecei dando valor inicial para a variável salário, eu tenho que atualizar no final esse valor também. Lendo o quê? Lendo o próximo salário. Certo? Porque se o cara aqui me informar um salário menor ou igual a 0, eu volto no teste, ele me dá falso, eu nem chego a ler para ele o número de dependentes e nem chamar a função, porque eu vou encerrar o while. Agora, se o salário for maior do que 0, a condição vai ser verdadeira, aí sim, eu leio quantos filhos ele tem e chamo a função para achar e imprimir o salário família dele. Tá certo, gente? Então, lembrando, toda repetição são as 3 etapas fundamentais. Valor inicial para a variável da condição, então está aqui antes do while, a variável na condição, tá? E a atualização da variável da condição, para eu dar um novo valor para a variável salário e eu não entrar aqui na repetição infinita. Né? Por quê? Se o salário não tiver o seu valor modificado, ele sempre vai ser maior que 0 e vou ficar aqui repetindo isso eternamente. Então, eu sempre tenho que atualizar essa variável para que o salário possa ser modificado e uma vez ele possa ser igual ou menor que 0. Tá? Então, só que voltando na função, essa repetição, certo? Ela também tem valores iniciais fora do main, a variável na condição e a sua atualização. O valor inicial é da variável da condição, que é o contador. Ele começa com 0 fora do while e é atualizado no final com conte mais. Beleza? Então, nos 2 tipos de repetição, com flag ou sem flag, eu tenho que ter essas 3 etapas. Elas são obrigatórias e extremamente importantes. Tá certo? Então, o meu main está pronto. Vamos rodar aqui o nosso código para a gente entender melhor isso. Então, eu estou aqui. Digite o salário do primeiro funcionário. Tá? Eu vou dar scanf e vou testar aqui no while. Supondo que eu venha aqui e digite 0 de cara. O teste aqui ele vai ser falso, né? Que o salário vai ser igual a 0. Então, eu não vou fazer nada, porque fora do while não tem nada para ser feito. O while para mim vai morrer, certo? Então, se eu der aqui Enter, olha só, nada é feito. Tá? Então, beleza. Agora, se eu rodar de novo, vou botar aqui, o primeiro salário vai ser, por exemplo, R$400. Tá? Beleza. Aí, ele passou no while, deu tudo certo, né? E vai ler o número de dependentes. Depois que ele fizer isso, eu vou chamar a função para calcular o salário da família dele. Então, vamos lá. Vamos supor que ele tenha 4 filhos. Tá? Então, aqui eu vou chamar a função. Tá? Então, eu saio daqui, vou lá para cima na função. Então, salário vai receber 400 e total dependente vai receber 4. Então, o while vai ser o while 0 menor do que 4. Né? São 4 dependentes. Então, o conte total vai variar de 0 a 3. Né? Vai variar 4 vezes. Então, eu vou pedir a idade do dependente 1, dependente 2, do 3 e do 4. Tá? Olha só. Então, vamos supor que o cara tenha, né, receba R$400 e ele tenha 4 filhos. Então, a gente está aqui lendo a idade do dependente 1. Tá? Conte total vale 0. Então, a idade do dependente 0 mais 1, dependente 1. Vamos supor que ele tenha 12 anos. Tá? Então, eu vou dar aqui Enter, ele vai passar para cá. Né? Ele vai vir para cá e vai testar. 12 é menor ou igual a 14? É verdadeiro. Então, conte dep vai aumentar para 1. Né? E eu contei aqui mais um dependente lido. Beleza? Então, 1 é menor do que 4? É verdadeiro. Então, eu vou ler a idade agora do dependente 1 mais 1 do dependente 2. Está aqui na tela. Tá? Então, eu vou digitar agora, por exemplo, sei lá, 18. Dá Enter. Quando eu der Enter, 18 é menor ou igual a 14? Não, é falso. Então, eu não aumento esse cara, ele continua valendo 1, e eu conto mais um dependente lido. Então, vale agora, esse conte total vale 2. 2 é menor do que 4? É verdadeiro, certo? Então, eu venho aqui e peço a idade do dependente 2 mais 1 do dependente 3. Vou digitar aqui, por exemplo, 10. Tá? 10 é menor ou igual a 14? Verdadeiro. Então, aqui passa a valer 2 e o conte total conta 3 dependentes lidos.
3 é menor do que 4? É verdadeiro. Então eu venho aqui e peço a idade do dependente 3 mais 1, do 4, e leio a idade dele. Vou digitar agora 20 anos. Então 20 vai dar falso no if, quantidep até 14 continua valendo 2, e eu aumento que eu li 4 dependentes, certo? Aí 4 é menor do que 4? Falso. Então já fiz a leitura dos 4 dependentes, beleza? Aí eu venho aqui e vou testar, tá? Vou para o outro if, já que eu terminei a leitura das idades. O salário desse cara está abaixo de 500? Tá, nós vimos que ele é R$400. Então, o salário dele, família, vai ser quantos filhos ele tem até 14 anos, que no caso são 2 filhos, né? O filho 1 e o filho 3, vezes 25. Então, o salário dele, família, vai ser o quê? 2 vezes 25 vai ser R$50. Certo? Então, aqui eu vou retornar 50. Então, lá no main, o 50 vai ser retornado para cá e eu vou imprimir o 50 no lugar do porcentagem .2f, tá? Então, ó, quando eu der aqui Enter, tá lá o salário do cara, R$50. Beleza? Então, olha só, terminada a função, a sua execução, ele pede para mim a leitura do próximo funcionário, do salário do próximo funcionário. Se eu digitar aqui um salário maior do que 0, eu vou rodar. Então, o cara ganha R$1.000, tá? R$1.000 e tem, por exemplo, 2 filhos, tá? Então, o cara veio aqui, digitou R$1.000, 1.000 é maior do que 0, eu peço o número de dependentes e chamo a função de novo, beleza? Então, vai ser a mesma história, eu vou entrar aqui na função, tá? Com 1.000 e com 2 dependentes e vou ler a idade dos 2 dependentes, certo? Então, ó, eu tenho um dependente com 8 anos e outro com 9. Beleza, então o meu quantidep até 14 vai valer 2. Aí nesse if aqui, esse if dá falso, esse if também dá falso, porque o cara ganha R$1.000. Então só me resta o else, né? Então o salário dele, mesmo ele tendo 2 filhos até 14 anos, vai ser 0, porque ele ganha mais do que R$750. Então eu vou retornar aqui 0 na função, e aqui vai ser impresso salário família 0. Tá aqui, ó. Beleza? R$0. Aí aqui ele pediu para a gente o próximo funcionário. Se eu digitar aqui, por exemplo, -1, eu vou dar scanf nessa variável salário e vou testar. -1 é maior do que 0, é falso. Se é falso, eu encerro o meu while e o return 0 eu acabo a execução. Tá? Então, ou seja, o meu flag foi lido um valor menor ou igual a 0. Tá, gente? Então, esse exercício ele é bem interessante. Tá? Ele trabalha com função, com if, com mais de um if aqui na verdade, com while, com flag, while sem flag. Então ele é muito interessante por isso. Então refaçam, treinem de novo, tá? Modifiquem os valores de entrada, testem bastante o while, como que ele funciona, que isso tudo é muito importante. Tranquilo? Vamos lá então.